Meus irmãos, Evangelho de Lucas. Vamos abrir então as nossas Bíblias nesse Evangelho. Momento de reflexão da palavra. Hoje tem como aí tema, né, o Natal, o nascimento de Jesus. E esse texto, Lucas capítulo 1, verso 26 a 38. Nós vamos ler esse texto todo. No entanto, nós vamos meditar pautado mais nos versículos de 31 a 33. Mas eu acho que é importante a gente ler toda essa parte. Lucas capítulo 1, verso 26 a 38. Todos já abriram aí? Podemos ler? Diz assim a palavra: no sexto mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhes disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhes dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Até aí, vamos então orar mais uma vez, e aqui eu peço que você baixe sua cabeça, ore ao Senhor e peça que Deus ministre seu coração. É muito importante esse momento. Eu quero, junto com os meus irmãos, ouvir tua voz. Não quero sair daqui sem que o Senhor ministre, especialmente ou primeiramente a mim, mas a todos nós. Que cada um aqui saia com uma lição, disposto, ó Deus, a viver, a tornar prático, a serem edificados, a serem consolados, confortados, como resposta do Senhor. Então, olha para cada coração, para cada oração feita nesse lugar, e que naquilo que cada um precisar, naquilo que cada um pediu, o Senhor, pela sua infinita bondade, responda e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. As declarações do anjo sobre quem é Jesus. Eu queria pensar um pouco sobre isso. E, meus irmãos, toda a história do Antigo Testamento foi uma preparação para a chegada do Messias. Se nós observarmos as Escrituras em todo o Antigo Testamento, os escritos ali, os relatos que estão registrados, apontam para esse Messias que haveria de vir. Os patriarcas falaram acerca de Jesus, os profetas apontaram para a vinda desse Messias.
O Cordeiro da Páscoa, por exemplo, né, era símbolo dele, lá na época em que esse povo estava no Egito, no cativeiro do Egito, e quando, para serem libertos do cativeiro do Egito, foi preciso o povo ali, né, de Israel matarem o cordeiro da Páscoa, celebrar a Páscoa, comer exatamente o cordeiro, e no outro dia eles saírem dali do Egito, né? Esse cordeiro morto ali simbolizava o Messias que haveria de vir milhares de anos depois. A Arca da Aliança também é símbolo da presença de Deus entre o povo. Era uma sombra da realidade que chegou com o nascimento de Jesus. Na plenitude dos tempos, diz o apóstolo Paulo aos Efésios, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a Nazaré a fim de transmitir, de falar para Maria que ela seria a mãe do Salvador. E a gente vai observar este episódio registrado nesse texto que nós acabamos de ler. E queremos destacar aqui algumas declarações verdadeiras acerca desse Salvador. A primeira declaração afirma o seguinte: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ou seja, o seu nome, o nome Jesus, aponta para definir que ele era o Salvador. A palavra, o significado da palavra Jesus é exatamente esta: Salvador. Está no versículo de número 31. Esta é a declaração do anjo para Maria. A visita desse anjo para Maria traz a Maria uma surpresa. Ela não esperava isso. Ela não imaginava que haveria exatamente alguém que faria isto acontecer. Havia, sim, uma expectativa, especialmente das mulheres naquele contexto, de serem elas a mãe do Salvador. Mas Maria não imaginava que de fato isso ia acontecer com ela. Provavelmente ela imaginava que fosse alguém de família nobre, não alguém tão pobre como ela. Mas a Bíblia fala que o Senhor envia o anjo para visitar Maria nesse contexto. E esta é a primeira declaração que o anjo faz. Aponta para o Salvador. E a gente precisa pensar exatamente nisso. Jesus o seu nome humano. E esse nome foi dado porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Diz aí o Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 21. Este nome foi dado a ele porque havia um propósito, uma finalidade, havia uma missão, o cumprimento de uma promessa. Ele será chamado Jesus, ele será chamado o Salvador, ele será aquele que vai redimir o seu povo, ele vai ser aquele que vai perdoar os seus pecados. Jesus, ele é o único nome dado entre os homens, pelo qual, diz a palavra, importa que nós sejamos salvos. Não há salvação em outro nome. Não há salvação em outra pessoa, somente em Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Diz a palavra. Ele é a porta da salvação, diz as Escrituras. Jesus, ele é o caminho para Deus. Nós devemos celebrar exatamente o Natal pensando nisso. Nele nós temos a redenção. Somente em Jesus nós conseguimos, então, a libertação da nossa
condenação. Por meio dele, somos reconciliados com Deus e passamos a ter livre acesso a esse soberano, santo, absoluto, onipotente Senhor. Aqueles que viveram na antiga dispensação, ou seja, antes do Messias vir, foram salvos olhando para frente, olhando para o Messias, crendo na promessa que haveria de vir. O Cristo da profecia, lá do Antigo Testamento, centenas de anos antes, milhares de anos antes. E aí nós, nos dias de hoje, somos salvos, olhando para trás, olhando para o Cristo que já veio há 2000 anos atrás. O Cristo que nós conhecemos na história da humanidade. Nunca houve, nem jamais haverá outro Salvador. Não há salvação fora de Jesus. Há muitas religiões, há muitos rituais, há muitas articulações, há muitos projetos, há muitos sonhos, há muitas pessoas com fé diferenciada no aspecto de desviar exatamente essa fé do Senhor Jesus, procurando salvação, mas não há salvação fora da pessoa de Jesus, porque Ele é o Salvador. Só Ele pode salvar. Não há salvação fora dele. E nós temos aí N religiões, milhões de deuses criados pelo ser humano, numa engenharia de, elaboração mental, ideológica, tentando arrancar exatamente a condição de vida e de salvação. Mas somente em Jesus há vida eterna. Somente em Cristo Jesus há perdão. E essa questão do perdão, ela não é conquistada por obras da nossa parte. Há tantas religiões dizendo que as pessoas precisam fazer N sacrifícios. A proposta do Salvador para trazer vida e vida em abundância é apenas você reconhecer que Ele morreu por você na cruz e que está à disposição para te dar vida e vida eterna. A segunda declaração que o anjo traz para Maria é esta: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Então a primeira declaração está no verso de número 31, que nós acabamos de ver, é dizer que ele será chamado de Jesus, que significa Salvador. A segunda declaração é que ele aponta para o Filho do Altíssimo, dizendo que esse Jesus, ele é filho do soberano Deus, do onipotente Senhor. Está no versículo de número 32, diz aí o texto: esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E aí nós vamos ver diante da sequência dos versículos aqui do texto, como é que ele foi concebido, como é que esse Messias, ele foi gerado. Não foi por relação sexual entre um homem e uma mulher, mas é obra do Espírito Santo, diz a palavra. Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Ele, como Filho do Altíssimo, é um ser diferenciado. Aí há pessoas que dizem: mas ele é humano. Sim, ele é humano. Mas foi concebido de maneira diferente, única, por obra do Espírito Santo, diz a palavra. Foi gerado de maneira única.
Foi concebido de forma milagrosa. Como é que uma mulher, na verdade, sem nunca ter tido relação sexual com um outro homem, sem ter uma patologia, que nasceu com essa patologia para desenvolver um feto dentro de sua barriga, concebe. O texto vai dizer, e vai trazer aí nos detalhes que nós já lemos, que Maria recebeu a visita do anjo, do Espírito Santo, aliás, e foi concebido aí, por obra do Espírito Santo, o Filho do Altíssimo. Foi declarado Filho do Altíssimo, porque a sua origem existe desde a eternidade. Jesus, ele é eterno, apesar de ter se materializado para o tempo e vivido em determinado tempo aqui na face da terra. Sua formação humana foi determinada desde os tempos eternos. Como homem, não teve um pai humano, e como Deus, não teve uma mãe humana. Ele é diferenciado. Isso é algo que nós precisamos pensar. A sua concepção, de novo, não foi por um homem. Ele é o Filho do Altíssimo. O próprio Deus, o próprio Filho de Deus, diz o verso 35. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Verbo eterno, pessoal, divino, Criador e autor da vida. Ele é Filho do Altíssimo. Nós precisamos, como discípulos dele, ter exatamente em mente essa lembrança de que ele de fato veio diferenciado para esse mundo. Ele se fez carne e habitou entre nós. Diz as Escrituras que sendo Deus se fez homem, sendo rei se fez servo, sendo transcendente esvaziou-se e nasceu de uma virgem para habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, diz o evangelista João. O apóstolo Paulo diz que ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória desse Deus invisível. Nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude divina. Ninguém jamais viu a Deus. Foi Jesus, como Filho de Deus, que veio nos revelar o Pai em todo o seu fulgor e em toda a sua glória. E aí o evangelista João escreve as próprias palavras de Jesus quando diz: quem vê a mim vê o Pai. Em outro momento, o próprio Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Eu sou, ele diz, né? A mesma expressão de Deus quando se revelou para Moisés, lá no deserto, né? No chamado de Moisés. Quando Moisés pergunta quem és, ele diz: eu sou. Vai e diz a Faraó que o eu sou enviou. Jesus fala isso para os seus discípulos milhares de anos depois, quando ele diz: eu sou. Está registrado no Evangelho de João. Isso faz toda a diferença, queridos, porque ele é exatamente o Filho do Altíssimo. Meus irmãos, celebrem o Natal com este entendimento. Sabe, eu sei que o mercado, eu sei que o sistema econômico, eu sei que o sistema político atual que nós vivemos traz todo um aparato de desvio do verdadeiro sentido do Natal. Há festas e mais festas, há comidas e mais
comidas, bebidas e mais bebidas, né? Presentes e mais presentes, e desviam muitas vezes o foco do verdadeiro sentido do Natal. Eu quero que você vá para a festa de Natal para celebrar com os seus entes queridos, lembrando que Ele é o teu Salvador, que Ele é o Salvador do mundo, que Ele é o Filho do Altíssimo. Enquanto você estiver celebrando o Natal, cante louvores ao Altíssimo. Tenha esse entendimento. Ele transcende presentes caros, comidas requintadas, né? Roupas finas, caras. Ele está para além de todos esses elementos que hoje o mercado se aproveita para lucrar, para vender. Nós precisamos, sabe, nos momentos em que reunirmos para celebrar o Natal, que a pessoa mais importante, que o elemento mais essencial ou essencial dessa celebração é a pessoa de Jesus, que está invisível, mas é real. É uma pessoa, mas está entre nós. A gente vai saborear todos os itens ali da ceia de Natal, com sabores, com paladar, com outras pessoas. Mas é preciso lembrar que o elemento mais importante, ele está presente, mas é invisível. Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então, quando você for celebrar o Natal, celebre lembrando que Ele é o Filho do Altíssimo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A terceira declaração afirma o seguinte, o verso de número 32 e 33. O Senhor, Deus, lhes dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Ou seja, a sua posição aponta-o como rei cujo reino é eterno. Então, a primeira coisa aponta para Jesus como Salvador, a segunda coisa aponta como o Filho do Altíssimo, e a terceira lição que eu quero, a terceira declaração do anjo aqui, é que ele declara que ele é Rei eterno. Quando ele diz que o Senhor lhes dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre. Essa é a palavra do anjo dizendo para Maria. Reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Ele reinará eternamente. Então nós precisamos lembrar exatamente disso. Jesus, ele herdou o trono de Davi, diz a palavra. Ele reinará para sempre, pois o seu reinado não terá fim. Irmãos, às vezes nós não queremos ser governados pelo Rei Jesus. Às vezes nós queremos dar conta de todas as coisas. Queremos entender que a nossa capacidade mental de pensar, de refletir e de condensar, vamos assim dizer, as ideias, elas são sublimes, são melhores do que o Senhor. E a gente quer governar, a gente quer reinar pela nossa força. Mas nós precisamos lembrar que tudo que está criado no universo, o Rei dos Reis, ele governa. Esse Rei Jesus, que foi declarado pelo anjo para Maria, é exatamente esse Rei que reina sobre todas as coisas. Reinos se levantam, agora falando de reino
político, vamos assim dizer, e social. Reinos se levantam e caem, mas o reinado de Cristo ele é eterno. Reis ascendem ao trono e reis são depostos do trono, mas o reinado de Cristo jamais será abalado, jamais passará. Aliás, Jesus governou desde o início da criação do universo, desde o início da criação do mundo. Quando ali no jardim do Éden, Deus criou o homem e a mulher e colocou ali no jardim, lá estava Jesus reinando. Mas o Verbo se fez carne um dia e habitou entre nós, para dizer que esse rei, ele é invisível, mas ele é real. A manifestação de Jesus tem como objetivo mostrar para a humanidade que ele existe de maneira real, física, não é? Como ele veio e passou o seu tempo aqui como ser humano, conversando, sentindo fome, sede, sofrimento, conversando com as pessoas, se relacionando de maneira perfeita com todos aqueles que estavam com ele e não tinham dúvida de que ele era, de fato, um ser humano, mas também um ser divino, pelo menos para alguns. Muitos rejeitaram, muitos não quiseram recebê-lo como Salvador e como Rei, por isso que o crucificaram. Mas aqueles que creem em Jesus como Salvador e Senhor, esses têm a garantia de ser governado pelo Rei absoluto, Jesus Cristo. Então, o seu reino não é deste mundo. Não é um reino político e geográfico. Não tem um aparato militar. As autoridades hoje andam com seguranças, né? Para não serem atingidos por inimigos. Mas Jesus não precisou disso. Aliás, ele habitou no meio das pessoas, se entregou para ser crucificado, foi preso, foi machucado. Ele não usurpou do poder que tinha para fulminar todos os seus algozes. Ele permitiu que fosse ali machucado, porque era necessário que ele provasse que ele reinava sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Então, não é um reino político e geográfico com aparato militar, mas é um reino espiritual. Ele governa o coração dos seus súditos. Eu e você, meu irmão, como discípulos de Jesus, precisamos deixar que ele reine sobre nós. Precisamos ser súditos obedientes. Precisamos ser discípulos que obedecem à sua voz. Ele estabelece o seu reino dentro de nós. Um reino de justiça, de alegria e de paz. Agora está presente entre nós e em nós. O seu reino de graça, né, está presente. Mas na consumação dos séculos, todos os reinos tornar-se-ão dele governando absoluto. Então ele estabelecerá o seu reino de glória quando colocar todos os inimigos debaixo de seus pés. E aí nós teremos a plenitude de gozo, de paz e de alegria quando o Senhor Jesus estabelecer definitivamente o seu governo pleno sobre as pessoas que creem nele como Salvador e Senhor. Queridos, quão glorioso é o nosso Redentor. Ele é a nossa esperança. Ele é a razão da nossa existência.
Ele é aquilo que origina a nossa alegria. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que defende as nossas causas. Ele é o nosso juiz. Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Ele é antes do tempo. Ele é o criador do mundo. É o sustentador do universo. Ele é o salvador do seu povo. Por meio dele, vivemos, movemos e existimos. Eu queria que você saísse daqui pensando exatamente nisso. A ele nós tributamos toda honra, toda glória, enquanto aqui vivemos. E quando partirmos daqui para a eternidade, continuaremos honrando plenamente o nosso Senhor. Ao celebrar o Natal, eu quero que você nunca esqueça que Ele é o teu Salvador, que Ele é o Filho do Altíssimo e que Ele reina eternamente. Qualquer celebração, meus irmãos, qualquer celebração de Natal sem reflexão sobre quem é Jesus é uma celebração enviesada. Eu queria que você pensasse nisso. Terça-feira é dia 24, é noite de Natal, nós vamos fazer um jantar especial, vamos estar com a família. É isso que vai acontecer na vida de muitos de nós. Mas eu quero que você não deixe, não se permita esquecer, diante de tantas coisas que vai enfeitar a mesa, que vão enfeitar a mesa, eu não quero que você esqueça de que Jesus é o teu Salvador, de que Ele é o Filho do Altíssimo e de que Ele reina sobre a sua vida. Sabe, coma com alegria, adore ao Senhor, celebre o Natal honrando exatamente esse Senhor. Que celebremos o verdadeiro Natal com o sentido correto. Sabe? Quando formos celebrar esse momento, que a gente possa lembrar de que a razão da nossa celebração é porque nós temos a vida eterna garantida. Porque Jesus veio para isso, nasceu, viveu entre nós e deu a sua vida por nós. E nós cremos que Ele é o nosso Redentor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês e que tenhamos uma semana também aí de reflexão, de celebração do nosso Deus. Que nenhum objeto, nenhum elemento que relembre o Natal tome o lugar de Jesus no nosso coração. Mas que a gente possa celebrar esse Jesus, que é infinitamente mais do que qualquer comida saborosa, do que qualquer roupa fina, do que qualquer presente caro. Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Vamos orar? Colocar diante de Deus as nossas vidas, as nossas famílias e que possamos celebrar e exaltar o nome do Senhor. Quero dar a oportunidade, se você tiver pedido de oração para fazer, pode. Diga, meu irmão Cláudio. Sua irmã e sua mãe. Vamos orar por elas. Mais alguém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Encerrar esse tempo, então? Eu quero que vocês orem por Rodrigo e Amanda, né? Minha filha e meu genro. Não estão bem de saúde. Lembrem deles nas orações de vocês, pedindo que o Senhor venha restaurar. Essa é a razão deles não estarem aqui nessa noite. Senhor, nós queremos agradecer por esse dia, por esse momento tão especial que o Senhor proporciona a nós,
louvar o teu nome, porque Jesus é o nosso Salvador. O nosso Salvador deixou sua glória, veio e morreu em nosso lugar. Mas, ó Deus amado, ele é filho do Altíssimo. Exaltado seja o teu nome, porque o Senhor existe desde a eternidade. E Jesus, ele é chamado filho do Altíssimo. Obrigado, Deus, pela perfeição, pela santidade do nosso Redentor, do nosso Salvador Jesus. Tua palavra diz também que ele é eterno. E somente alguém que tem esses atributos é capaz de nos livrar de uma condenação eterna. Amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que nesse Natal celebremos e exaltemos o nome do Senhor. Mas, ó Deus, enquanto aqui estamos, nós precisamos muito da tua ajuda, da tua presença, do teu cuidado. E de forma muito especial, queremos apresentar a irmã e a mãe do nosso irmão Cláudio. Que o Senhor venha visitá-las, ó Deus, nessa hora, onde elas estiverem, o que elas estão fazendo. O Senhor se apresente a elas, ó Deus, se manifeste a elas, e que elas sintam a tua paz, que elas sintam o teu cuidado, que elas sintam a tua proteção, que elas, ó Deus amado, expressem louvor e adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ó Pai amado, cada família que está aqui nessa noite, nós pedimos por elas, ó Deus, e agradecemos pelo cuidado do Senhor sobre cada um de nós. Queremos interceder pelo Rodrigo e pela Amanda, pedir pela saúde deles, ó Pai, que o Senhor os abençoe e os ajude, ó Deus, a serem restabelecidos o mais breve possível naquilo que eles precisam, que é a saúde. Ó Pai amado, abençoe aqueles que estão em viagem, alguns a trabalho, outros, ó Deus, já desfrutando do gozo de férias. Que o Senhor os guarde, os livre e os proteja de todo mal. Pai, intercedemos ainda pelos familiares das vítimas, ó Deus, desse acidente que aconteceu ali em Minas Gerais nesse dia. Que o Senhor ali esteja consolando os corações enlutados. Ó Pai amado, em nome de Jesus, assim nós pedimos a tua graça, a tua bênção sobre todos esses, que o consolo do Senhor venha ao coração de cada um deles. Ó Deus, aqueles que são dessa comunidade manancial e que não estão aqui, ó Deus, por outros motivos, que o Senhor também ministre ao coração deles. Fale-os, ó Deus, e os abençoe em nome do amado Jesus. Pai, leve-nos para casa em paz, dê-nos uma noite de um sono reparador e dá-nos uma semana, ó Deus, guardadas e protegidas por Ti. Assim pedimos a Tua bênção e o Teu cuidado em nome do amado Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor esteja sobre a Tua igreja, agora e sempre. Amém. Amém.